Muito boa noite a todos. Eu sou Floriano Salvaterra, do Arte Cult, colaborador e colunista do canal Cultura Profissional. Estamos aqui mais uma vez, mais uma live, toda quinta-feira às 20 horas, live do canal Cultura Profissional. Hoje vamos conversar com Luiz Henrique, grande Luiz Henrique. Seja bem-vindo, professor Luiz Otávio e Rafa. Sejam bem-vindos aí. Nós vamos conversar então com o Luiz Henrique, uma pessoa que vem trazer aí um conhecimento diferente, um conhecimento sobre gestão do conhecimento e esporte, né? Muito legal. Sejam todos bem-vindos, Kaique aí, Rafael, olá, como vai? Então, esse assunto bastante interessante ligado ao esporte, né? A gestão do conhecimento para o futebol. Então temos aí uma boa pauta para trabalhar e vamos conversar sobre esses detalhes, né? Quanto que a gestão do conhecimento pode ajudar no futebol, pode contribuir para o futebol, a gestão do conhecimento dos profissionais que lá trabalham, da gestão das informações, da gestão dos resultados dos atletas, como isso pode vir a contribuir. Fala, Ariane, seja bem-vinda. O Santos também aí. Quanto que isso pode ser produtivo e fazer diferença para o... Seja bem-vinda, Beatriz. Seja bem-vinda, Beatriz. Seja positivo para um futebol, para o esporte, como assim, para essa modalidade, né? As informações, os itens de desempenho, as informações de atletas, as informações do pessoal de fora de campo, que também atua com o pessoal de campo. Então esse pessoal todo aí que a gente vai estar buscando entender, conversar, para poder falar sobre essa questão, né? Muito interessante, muito interessante. Seja bem-vindo, Luiz Gustavo. Olha ele aí chegando, grande rapaz, chegando aqui para conversar comigo. E cadê ele? Vamos lá, Luiz. É com você que eu quero falar, Luiz. Vamos lá. O Luiz já chegou aqui. Já chegou, mas eu não estou conseguindo conectar com ele. Vamos tentar aqui. Ele entrou, mas eu não consigo conectar com ele. Vamos ver. Vamos lá, Luiz. Luiz já entrou e por algum motivo não consigo chamá-lo. Vamos lá, Luiz. Uau, pessoal chegando aí. Opa, agora vai. Agora vai, Luiz. Boa. Vamos com o Luiz Henrique. Ele está chegando, minha gente. Está chegando para falar com a gente sobre essa questão de gestão do conhecimento ligado ao futebol, né? Hoje, olá, seja bem-vindo, Ana. Seja bem-vindo também aí, Arthur. Olha ele aí, grande Luiz, como vai? Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Prazer em falar com você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Cultura Profissional. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, temos essa live que fala com profissionais ou com empresas que tenham diferencial aí de mercado, que possam trazer informações diferentes, informações úteis para o povo, para a população, para todo mundo que nos assiste. Luiz, primeiramente, temos uma questão aí importante para tratar, né? Uma questão gestão do conhecimento. Estava começando a falar aqui, mas ainda um pouco com uma dificuldade enrolado aqui. Como a gestão do conhecimento pode atuar para o futebol nessa modalidade esportiva, as informações de fora de campo, de dentro de campo, né? Vamos começar por esse tema, assim. Aliás,
também tem uma história muito interessante sobre futebol com você. Tem Passarinho Verde me contando histórias aí do passado, que quero saber também. Mas vamos começar por esse ponto, a questão da gestão do conhecimento e o futebol, né? Gestão do conhecimento sempre leva para aquele lado de gestão de projetos, guardar as informações e poder usá-las posteriormente, estruturá-las, enfim. O que você pode me falar disso? Aí, Luiz, grande CEO da Go Manage, uma empresa diferenciada no mercado, que vai falar um pouquinho com a gente hoje. Boa noite, Luiz. Boa noite, Floriano. Prazer é todo meu bater esse papo contigo, né? Sempre é muito bom quando nós conversamos e hoje estamos tendo o prazer de conversar e compartilhar essa conversa com alguns amigos, né? Eu estou curioso para saber o que esse passarinho verde te contou. Não tenho a menor ideia do que se trata. Opa. Muito bom. Só uma perguntinha antes. Tu tem condição de deixar o teu som um pouco mais alto? Está muito baixinho aqui para mim. Meu som tá baixo. Tá baixo. Tá baixo ainda? Ainda tá baixo. Escuto, mas escuto fazendo um esforcinho. Esse é o máximo que eu consigo. Talvez seja na sua máquina, no seu celular aí, o volume que você possa aumentar. Aqui eu já estou no meu máximo. Vamos em frente. Tá bem. Cara, a gente falar de conhecimento, né? De gestão do conhecimento, né? Primeiro vamos falar da importância do conhecimento, né? A gente vive hoje num mundo que tudo muda com uma velocidade espantosa, né? As coisas mudam de uma maneira muito rápida. Mas eu sempre digo, tem uma coisa que não muda. É uma coisa que não muda desde o dia que eu nasci, lá em 23 de junho de 58, era de um jeitinho, nos anos 70, nos anos 90, desde sempre, até hoje tem uma coisa que não muda, né? O conhecimento, ele nos dá poder, sempre deu, né? O conhecimento nos dá a oportunidade, nos dá o poder, né? Tem até uma frase muito famosa, conhecimento é poder, né? Poder de quê? Poder de nos transformar, né, como pessoas, de transformar as nossas carreiras, né, de nos fazer ter a oportunidade de ser protagonistas naquilo que nós almejamos. Então, conhecimento, ele nos torna único. É uma coisa que nos acompanha sempre. Tudo aquilo que eu conheço, né, que eu venho somando de conhecimento ao longo dos anos, isso me acompanha. Seja aqui em Brasília, esteja eu em Porto Alegre, se eu mudar de país, ele vai comigo, essas coisas vão com a gente. É aquilo que nos difere. O conhecimento te faz uma pessoa única, né? O conhecimento tem o poder de te permitir liderar pessoas, liderar empresas, conquistar os teus objetivos. Então, a importância do conhecimento não está em discussão. O conhecimento é tudo aquilo que vai nos permitir ser melhor, sermos diferentes, né? Conquistarmos boas posições, né? Vivermos numa comunidade melhor e dentro das nossas empresas, ter cargos melhores e fazer a nossa própria empresa ser melhor. Quando a gente fala de gestão do conhecimento, aí é um pouco mais do que esse conhecimento. Deixa eu fazer uma observação importante agora. Temos pessoa muito chique aqui, muito importante, entrar na nossa live, que é o Sérgio Bocaiúva. Ele é o CEO da Usaflex, como também várias outras pessoas aqui. Eu estou falando de Carlos Alves, professor da FGV, grande parceiro aí, Carlos Alves. Professor Luiz Otávio, nosso parceiro, diretor nosso na Go Manage. Interessantes aqui. João Oconel, muito legal. Rafael Gomide, seja bem-vindo. Eduarda, só quis fazer essas observações aqui e registrar esse momento aqui da presença do nosso querido Sérgio Bocaiúva, entre outros aí, professor Luiz Otávio, grande professor, seja bem-vindo também, Verinha. Então, eu queria só fazer interrupção em você, falou bem, você vai começar a falar sobre gestão do conhecimento, tinha falado até então do conhecimento, né? E sobre conhecimento, a grande virada aqui que teve também, eu acho, para o século XXI, é a quantidade de informações gerada para a nossa capacidade de
tratamento delas, né? Nossa capacidade pessoal, pessoa física, ser humano. Então, se criou vários mecanismos, nós vamos falar sobre isso hoje, vários mecanismos para trabalhar esse contato com essas informações e trocá-las, né? E agora que você vai entrar na parte de gestão do conhecimento. Então, eu chamo esse momento que a gente vive da economia do conhecimento. Quem tem economia, e eu fixei aqui quem tem o conhecimento, e eu fixei aqui o tema, informação é poder. Quem tem o conhecimento, tem informação, tem o poder, né? E quanto mais você conseguir gerir esses dados e trabalhá-los, mais a gente vai estar à frente dos outros, no estado da arte, da informação e das decisões, tomada de decisão. Prossiga então agora para a gestão do conhecimento, vai. Exatamente, tu colocou numa coisa muito importante. Nós tomamos decisão, né, o tempo inteiro. Né? São várias decisões ao longo do dia todo. E no nosso trabalho, inúmeras decisões, e algumas têm que ser tomadas com rapidez. E o que a gente precisa para tomar uma boa decisão? Conhecimento. Né? A informação certa. Quantas decisões tu já escutou alguém tomar e depois dizer, puxa, eu não sabia, se eu soubesse daquilo, eu não teria feito desta forma. Então, conhecer, saber, é fundamental para tudo aquilo que eu disse antes, mas também para que a gente possa tomar decisões. E decisões boas, que é o que acontece no nosso dia a dia, o tempo todo. Aí tem uma pesquisa, diz que o ser humano, da hora que acorda até a hora que vai dormir, toma quase que 3.000 decisões. Né? Das mais simples. Até aquela se sai da cama ou se dorme mais 5 minutos, é uma decisão. Né? Se eu quero comer ovo, eu quero comer queijo. Simples, mas ao longo do dia, no trabalho, na carreira, na vida profissional toda, tem inúmeras decisões fundamentais. Né? Nós estávamos falando para falar de gestão. Né? Você falou uma coisa assim também bastante importante. Hoje nós somos confrontados com centenas de terabytes de informação. Mas informação, tu não pode confundir informação com conhecimento. Informação tem aos milhares. Né? Se tu entrar na internet e começar a procurar uma receita de comida, tu vai encontrar um monte de receita. Isso não vai te fazer um dos maiores chefes do país. Né? Existe informação, mas tu tem que saber filtrar a informação, entender a informação, saber que informação é importante para ti e que agrega naquilo que tu quer. Transformando em conhecimento, é isso. Exatamente. Então, quando a gente começa a falar de gestão, eu acho que tem uma palavra que diz tudo. Tanto para a gestão do conhecimento particular da pessoa, como da gestão do conhecimento das empresas. Né? Eu acho que essa palavra é propósito. Propósito. Né? O que eu me proponho com a pessoa? O que eu quero com a pessoa? O que eu quero para a minha carreira? Aonde eu quero chegar na minha carreira? Aonde eu quero estar na minha empresa daqui a 5 anos? Então, se eu tenho uma meta bem definida para mim, né? E não precisa ser profissional, não precisa ser na tua carreira profissional. Eu quero ser... Aqui atrás tem um prato, eu quero ser um grande baterista. Né? Então, o que eu preciso somar de conhecimento? Qual é o saber que eu tenho que adicionar àquilo que eu já sei para que eu possa atingir as minhas metas? Se eu tenho a pretensão de ser, por exemplo, o vice-presidente de administração de um grande clube do futebol brasileiro, o que eu preciso tomar, né, ou ter de conhecimento de administração, de futebol, do mercado futebolístico, dos processos todos que envolvem o futebol para eu poder me candidatar minimamente a ser um vice-presidente de administração. Então, tu constrói a tua carreira, tu cria uma trilha de conhecimento que tu tem que percorrer para tu poder almejar chegar aonde tu quer chegar, onde tu te propõe a chegar. Numa empresa, isso se torna ainda mais claro, porque eu não consigo ver uma empresa que não seja organizada ao ponto de ter um bom planejamento estratégico, de ter uma visão de longo prazo, ter a sua missão, né? Ter todas as suas metas muito bem definidas. Então, fica mais fácil dentro da empresa tu saber quais são os conhecimentos que aquela empresa precisa ter, né? Para que essas metas possam ser alcançadas, para que essa visão possa um dia ser atingida, para que essa
empresa possa trabalhar em nível de excelência. Né? E aí tu vai ter que lembrar que é o seguinte, qual é o conhecimento que uma empresa tem? Né? O conhecimento que uma empresa tem é a soma do conhecimento de todas as pessoas que estão ali naquela empresa. Isso é muito E importante. eu me permito dizer o seguinte, nós estamos falando aqui de conhecimento, que é o título da nossa live, mas nós poderíamos estar falando, e até talvez deveríamos estar falando de competência. E conhecimento é uma parte de uma pessoa competente. Eu posso ter muito conhecimento e eu não saber empregar esse conhecimento, eu não saber colocar isso na prática. Eu posso também ter habilidade para colocar o conhecimento em prática, mas eu posso ser um cara que não tenha comprometimento, posso ser um pouco preguiçoso, posso não ter atitude. Então, uma pessoa competente é aquela que tem conhecimento, tem habilidade e tem atitude. Que no RH aí nós chamamos de chá, né? Conhecimento, CH. habilidade e atitude. A pessoa competente, ela conhece, sabe fazer e quer fazer. Então, é a diferença da competência. Na empresa, isso fica muito claro, porque tu tem projetos, tu tem processos bem definidos, tu tem uma visão de longo prazo. Então, quais são as competências que eu preciso, ou o conhecimento que eu preciso, para que um processo seja bem executado, para que uma ação seja bem executada, para que um projeto seja realizado em nível de excelência, para que aquela empresa se destaque no mercado, seja melhor que as outras, seja muito competitiva, né, e ganhe o mercado e atinja aquela visão que ela planejou. Agora, estamos falando de competência, gestão de competência, o CHA, que é o CHA, né? Competência, habilidade e atitude. Eu quero partir para como é que isso se relaciona com educação? Como é que isso se relaciona, né, com universidade? Bom, universidade e educação é fácil fazer a relação, né? É fácil, né? Agora, Onde é que entra o futebol nisso tudo? onde é que entra o futebol, né? A relação universidade e educação, acho que é claro para todo mundo, né? A relação com o futebol, né? Você tem que pensar num clube. Nós estamos pensando aqui num clube de futebol. Me diga uma coisa, eu falei agora, sei lá, 3 minutos, 5 minutos sobre uma empresa e a questão do conhecimento da competência numa empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma, perdão, eu não tenho dúvida nenhuma que um clube de futebol, sempre disse isso e defendo isso, que um clube de futebol deve ser gerido como é gerido uma empresa. Os grandes clubes, eu não tenho dúvida nenhuma. Que já estão assim. Né? Vou concordar contigo assim, Na meio gestão, gestão devagar. profissional que eu digo. Gestão Nem profissional. todos, nem todos. Né? A gente ouve muito dirigentes que assumem os clubes ou estão em campanha quando querem assumir o clube, com aquele discurso, vamos profissionalizar o clube, vamos transformar todos os nossos processos em processos de excelência e profissionais. Aí tu entra dentro de um clube e tu vê que aquele clube não tem um planejamento estratégico documentado, que esse planejamento estratégico não é difundido em todas as áreas, que aquela visão não é compartilhada com todos, né? Nem E muitas compatível vezes... com o clube, na verdade. Ficou no nível de direção do clube e, na verdade, um pouco míope do que realmente o clube precisa enquanto plano estratégico. Continua. O plano estratégico ele só vai ter sucesso se ele for difundido de cima para baixo, tá? Em toda a organização. Todos devem conhecer o planejamento estratégico. Todos devem saber para quem trabalha e quais são os objetivos daquela organização ou daquele clube. Então, eu não consigo ver um clube de futebol que não tenha um planejamento estratégico, mas que não tenha, né? Muitos até têm o planejamento estratégico, mas não têm a gestão estratégica. Nós sabemos que 80% dos planejamentos estratégicos, eles falham. Ou então eles estão ali encadenados, bonitos, planos estratégicos dos próximos 10 anos, mas tu pergunta para o dirigente qual foi a última vez que tu abriu aquele livro, ele vai dizer, não lembro, não lembro. Gerir estrategicamente é tu ter o planejamento como a tua ferramenta de gestão, mas tu ter acompanhamento, feedback, colher indicadores. Tu tem que ter certeza que aquele plano que tu traçasse, ele está sendo bem executado. E principalmente se ele está atingindo os resultados que tu esperava quando tu elaborou o plano. Né? Então, isso é gerir estrategicamente.
Então, voltando à tua pergunta, onde é que isso liga ao futebol? O futebol tem que ser gerido de acordo com as melhores práticas de gestão de uma grande empresa. Né? Os maiores clubes do Brasil hoje têm orçamentos que variam de 400 milhões a 1 bilhão de reais. Né? E tem 400, 500, 600 mil funcionários. Você não acha que isso é uma grande empresa? É É uma uma grande grande empresa. empresa e é uma grande empresa que tem um binóculo olhando para ela, da imprensa, da torcida, do conselho. Né? Isso, por um lado, é bom, porque essa empresa tem clientes fiéis. Né? Quando você não gosta do. Quando você se aborrece com o seu carro, você troca de marca. Você se É, aborrece com o seu time, xinga o você não troca. dirigente, xinga o treinador, rasga a carteirinha de sócio, mas continua fiel. Né? Então, um clube, isso dentro do clube, para mim é exatamente a mesma coisa. Né? Nós temos que fazer uma gestão profissional dentro do clube e, por consequência, em função de tudo que eu disse antes, ali tem que ter gestão de conhecimento. Você tem que entrar dentro do clube e saber quais são os processos do clube, quais são os projetos do clube, quais são as competências e conhecimentos necessários para que aquelas pessoas realizem o seu trabalho, né, dentro de um nível realmente de excelência, para que o clube tenha resultados e que atinja as suas metas. Né? A relação com o futebol é tão clara quanto é a relação com uma empresa qualquer, de qualquer atividade. E qual é a sua proposta? A minha proposta vai muito em cima disso. Né? Você tinha me perguntado um dia desses, assim, pô, onde é que está... Não, fui eu que te falei, eu te provoquei dizendo que a Go Manager era uma empresa inovadora. Você perguntou onde é que está a inovação. Boa. Onde é que está a inovação? A Go Manager é uma empresa que se propõe a trabalhar a gestão desportiva, né? Esportes, com foco em clubes de futebol. Onde está a inovação? Em trazer uma coisa que existe no mercado empresarial, principalmente nas grandes empresas, nas empresas de nível mundial e de excelência, trazer isso para dentro do clube. Né? Nós falamos de planejamento estratégico, de gestão da estratégia, de gestão por competências, de tecnologia, de processos e projetos, mas propomos aos clubes planejar e criar a universidade corporativa daquele clube. Opa! Daquele clube. Né? Nós já fizemos isso no passado. Né? Eu e o professor Luiz Otávio, que nos dá o prazer aí de estar conosco aqui, de estar nos assistindo. Nós criamos isso num clube de futebol. Quando Então é nós criamos aliar isso, o conhecimento, educação com o esporte. Continua. onde é que entra a questão da universidade corporativa? Né? Quando nós criamos a primeira universidade corporativa, nós fizemos uma pesquisa no futebol brasileiro, mais superficial, porque conhecíamos já o futebol brasileiro, mas fomos pesquisar as principais ligas da Europa. Todas elas, francesa, portuguesa, italiana, inglesa, espanhola, né? Enfim. E nós não encontramos nenhum clube na Europa, e eu digo na Europa porque a Europa é sabidamente onde os clubes estão num nível profissional mais avançado, com receitas maiores. Né? E nos clubes europeus, nós não encontramos nenhum clube que tivesse uma universidade corporativa. Encontramos boas experiências no Real Madrid, na Verdade, eu ia escola do falar. Real Madrid, e com a Universidade do Barcelona, naquele projeto que é o Barça Hub, né? Que inclusive foi lançado com pompa. Né? O presidente dizia que quais eram os planos do Barcelona para dominar o mundo, e uma das primeiras ações do Barcelona para dominar o mundo era criar a sua universidade. Mas ele não usou a palavra corporativa. De fato, a Universidade do Barcelona não é corporativa e a escola do Real Madrid tampouco é uma universidade corporativa. São escolas, você vai lá, você tem diversos cursos, você estuda e vai para o mercado. Eventualmente, pode até trabalhar no próprio Barcelona, no próprio Real Madrid. Né? Mas onde é que entra a diferença para aquelas pessoas que nos ouvem e não nos veem, né, nos assistem, e não têm ideia exatamente do que é uma universidade corporativa?
Para clubes A de universidade, futebol, que é o grande ponto aqui, porque universidades corporativas em empresas no Brasil a gente tem, da Petrobras, da Vale, temos alguns casos. No teu caso do específico Banco para. do, do Banco do Brasil é de nível de excelência total, reconhecida no mundo. Mas as Bom grandes exemplo. empresas, a Disney, a Motorola, a GM, a Harley Davidson, essas empresas todas têm universidade corporativa. Né? Diferente de uma universidade tradicional, a universidade corporativa ela é feita, né, para atender a todas as necessidades daquela corporação, por isso o nome. Então você vai buscar cursos e trazer conhecimentos via uma universidade para atender a todos aqueles gaps, aquelas lacunas de conhecimento que aquela corporação precisa para trabalhar em nível de excelência. Então você vai criar cursos específicos para aquela corporação. Pode ter cursos abertos também, onde o estudo de caso é o próprio clube, onde os alunos poderão trazer projetos para dentro do clube, né? Onde os sócios do clube poderão conviver com o clube, viver experiências dentro do clube, realizar estágios dentro do clube. É uma universidade que vai trabalhar, preparar um profissional não para o mercado, vai preparar um profissional para ser um bom administrador, um bom médico, dentro de qual mercado? Do mercado do futebol, do mercado, né, daquele clube. Né? Vai aprender de acordo com os valores, exemplos e experiências daquele clube. Então, assim é a universidade, assim é uma universidade corporativa. Numa empresa normal, é um centro de custo. É um centro de custo. Aquela universidade existe para trazer conhecimento, né, competência para aquela empresa. Num clube de futebol é exatamente a mesma coisa, com um diferencial bastante importante no nosso projeto. A gente abre a universidade para todos os sócios do clube. Então ele deixa a universidade corporativa cumpre o seu papel, mas deixa de ser um centro de custo e passa a ser um centro de receita, um centro de lucro, onde os Opa, sócios temos a poderão inovação estudar no aí. clube. Como? Temos a inovação aí. A inovação é de trazer para um clube de futebol o conceito de universidade corporativa e, dentro do conceito de universidade corporativa, atender a corporação e também aquela legião de fãs que vão curtir, com certeza, viver experiências dentro do seu clube, estagiar dentro do seu clube, se sentir protagonista dentro do seu clube. Essas pessoas vão se associar ao clube, vão trazer receitas novas para o clube. Tu abre o clube para o mundo. Eu não estou exagerando em dizer para o mundo, porque uma universidade ela tem uma gama enorme de cursos à distância, cursos online. Então, tu pode colocar essa universidade em outros países, pode fazer propaganda lá fora. Então, tu valoriza a marca do teu clube, porque tu está ligando aquele clube à educação, à excelência, né? Tu está preocupado em educar os teus funcionários, os teus atletas, a criar não só jogadores, mas criar também cidadãos, e tu vai abrir essa universidade para aqueles sócios. Para aqueles sócios. É um benefício importantíssimo. E ele pode estudar qualquer curso, ele pode fazer administração de empresas dentro do clube, ele pode fazer medicina dentro do clube, porque são, né, profissões que o clube precisa. O clube precisa de médico, precisa de nutricionista, precisa de administrador, precisa de advogado. Esses cursos podem ser realizados dentro do clube também. E tantos outros cursos livres e específicos dentro da faculdade. E até... Importante. Não é o clube que dá o certificado, não é o clube que dá o diploma. São universidades reconhecidas no Brasil e no mundo, já que você falou que a gente internacionaliza a marca quando sai do universo restrito das fronteiras brasileiras e põe na internet através de cursos à distância que pode atingir qualquer pessoa no mundo, a menos da questão da língua, né? Internacionaliza a marca e tem essa questão, né, como eu falei, de proporcionar certificados registrados no MEC através de universidades parceiras da tua universidade corporativa. A tua pergunta é excelente, é esclarecedora. O clube de futebol não é uma universidade, ele não tem registro no MEC. Né? Então, dentro do nosso projeto, nós sempre buscamos trazer universidades tradicionais como parceiras. O clube pode oferecer cursos que nós chamamos aqui no Brasil, pelo menos, de cursos livres. O clube pode dar um certificado.
né, de um curso livre. Aqueles cursos de graduação ou de pós-graduação vai exigir a chancela de uma universidade. Então, é muito saudável e para essa finalidade até fundamental que existam universidades parceiras no projeto, que elas também coloquem os seus cursos à disposição do clube, né? Quando nós criamos isso lá no Internacional de Porto Alegre, nós tínhamos 16 universidades parceiras. E a Universidade do Inter acabou sendo criada dentro de um conceito fantástico. Nós tínhamos quase 70 cursos livres e nós fizemos o trabalho, eu e os Otávio, dizendo qual é o melhor curso de educação física que tem no Rio Grande do Sul. É o da Universidade Federal. Quer ser parceira? Quer. Então, nós tínhamos o curso de Educação Física em parceria com a Universidade Federal. O curso de Medicina era com outro, o curso de Administração era com outro. Cada um, nós buscamos o melhor de cada um para criar a questão da Universidade Corporativa do Inter. Você já entrou num ponto interessante aí. Você falou, então, que tem um case real. O case do Clube Internacional é um case real que já existe, já funciona, e me parece já há alguns anos, implantado dentro do Beira-Rio, dentro do estádio Beira-Rio, em que você oportuniza para os estudantes que visitem o estádio, não necessariamente só no jogo, mas sim durante o seu curso, na verdade, fora da pandemia, né? Você já tinha começado antes. Não é nem visitem o estádio, né, Floriano? É mais do que isso, ele vai fazer do estádio parte da sua casa. Porque quando tu fez a faculdade, quando tu fez a tua faculdade, a minha foi de 4 anos e meio, porque eu dei uma escorregada, né? Mas que 4 anos e meio indo para o mesmo lugar. Então, tu imagina aquele torcedor do Inter, do Flamengo, do Palmeiras, o cara todo dia pegando seu carro, indo para o estádio do clube que ele ama, né? Entrar dentro do clube, conviver com funcionários, estudar se preparar para ter o certificado naquela profissão que ele quer, mas tendo sempre como estudo de caso, como exemplo, como estágio, como trabalho de conclusão, o seu clube. Então ele vai todo dia para um dos lugares que ele mais curtia, certamente, que é o estádio do clube dele. Claro que esse projeto não se aplica a todos os clubes, que nem todos têm estrutura, têm estádios, têm espaço, alguns não têm estádio próprio, enfim. Né? Mas para aqueles que têm, é bacana, é muito bacana. Né? E é uma coisa que até no Brasil a gente sente falta. A gente fala assim, pô, tu tem um estádio, e nós fizemos recentemente não sei quantos estádios de Copa do Mundo, e aí fala assim, pô, mas só tem jogo aqui uma vez por semana, às vezes dá sorte de ter 2 vezes por semana, e o resto do dia. Imagina uma universidade que tem movimento, o aluno vai lá, paga estacionamento, janta, faz um lanche, vai na loja, faz alguma coisa, ele movimenta aquilo o dia inteiro. Falou do caso do Inter. Fideliza, né? Isso fideliza o sócio-torcedor que vai ter descontos, vai poder visitar e viver diariamente o Beira-Rio, o seu clube. E fico até pensando no Maracanã, aqui no Brasil, né? no Rio de Janeiro. Maracanã, imagina, o Flamengo e o Fluminense, que são os detentores ali para a gestão, utilizar aquele espaço para poder fazer as suas universidades e poder oferecer... E no Maracanã sabemos que tem esse espaço, né? Seria muito legal que pudesse trabalhar o Maracanã no dia a dia. O Maracanã é um dos estádios mais importantes do mundo. Saiu uma pesquisa muito recente dos estádios mais valiosos. E o Maracanã, eu acho que foi o único brasileiro, e ele está numa posição assim, lá, o 20º, 18º estádio, porque medem como valor tudo aquilo que o estádio entrega e proporciona e gera de receita, principalmente além do futebol. E no Brasil, o além do futebol é muito pouco. É muito pouco. Um esclarecimento importante em relação ao Internacional, né? O Luiz Otávio. Eu vi que entrou há pouco aqui uma das maiores jornalistas do nosso país, a Eduarda Strebe. Né? Como é que chama? Eduarda Strebe, isso, estou vendo ela aqui. Eduarda Strebe trabalhou na Globo, cobriu Copa do Mundo, Olimpíada, e fez toda a sua carreira no Rio Grande do Sul, onde ela é top of mind. Quando fala de uma jornalista, todo mundo lembra da Eduarda Strebe. Seja bem-vinda, Eduarda. Mas que eu estava te dizendo, né? No Internacional. O Luiz Otávio, né, ele foi gerente de gestão estratégica do Inter.
e eu fui vice-presidente do Inter. Então, a Universidade Corporativa do Internacional foi criada não pela nossa empresa. A Universidade Corporativa do Inter ela foi criada enquanto éramos dirigentes, né? Então, foi um projeto do próprio Internacional, né? Um projeto liderado por mim e pelo Luiz Otávio, idealizado por nós, né? E criado dentro do Esporte Clube Internacional, mas enquanto éramos dirigentes. Esse projeto foi entregue com toda a parte de tecnologia pronta, desenvolvida, com 70 cursos prontos, toda a parte de site, de e-commerce, 16 protocolos ou convênios assinados com universidades que atuam no Rio Grande do Sul, algumas nacionais, outras regionais, mas que atuam no Rio Grande do Sul. E isso foi no final de uma gestão. Então, a gestão seguinte assumiu o clube, e eu não sei te dizer exatamente o destino, o uso da universidade. Eu estou dizendo isso porque eu arriscaria dizer que a Universidade do Internacional hoje, embora exista, e eu até a visitei recentemente, num jogo que fui a Porto Alegre, né? Ela existe, ela está em funcionamento, ela é usada, mas eu arriscaria dizer que não com todos esses propósitos de uma universidade corporativa. Deixa eu falar aqui, Luiz, entrou o Noice Santos, assim que eu tô lendo aqui, posso estar falando errado. Mas, enfim, ele deixa uma frase bacana aqui. Tive a satisfação de compartilhar, eu prefiro essa palavra, conhecimentos com LH quando militávamos pelo Clube Internacional. Nosso clube perdeu, espero que temporariamente, um potencial grande presidente do Internacional. Bacana. Você deve conhecê-lo, né? Noice Santos, eu não sei quem é. Noice Santos. Noice Santos foi conselheiro, foi do meu movimento político. Ele é suspeito, ele é um grande amigo, ele gosta de mim, né? Então ele está sendo aí muito, muito carinhoso comigo. E o Noice é um grande empresário, é um cara do mercado fantástico, né? Se o Internacional perdeu um potencial presidente, eu digo que o Internacional não perdeu o potencial presidente, mas perdeu um grande conselheiro, que é o Noice. Né? Olha, bom, fala é um cara aqui. diferenciado, né? João Alberto Eu acho Goulart que os clubes entrou. precisam de pessoas diferenciadas que pensem além dessa caixinha de futebol, né? A maioria dos clubes no Brasil, eles vivem é o futebol e até o próprio departamento de futebol é uma caixinha quase cheia de segredos, né? Não tem integração muito com o resto do clube e ali pouco tem de inovação, de fazer alguma coisa diferente, né? A Universidade do Inter foi um projeto para ser muito diferente, de trazer tudo isso que nós estamos discutindo aqui desde as 8 horas. A questão do diferencial, da competência, de trazer associados para estudar no clube, receita nova, patrocinadores novos. E vida para o clube 7 dias na semana. Luiz Otávio está falando aqui. É isso. Não, e eu sei das dificuldades do presidente que assumiu e que certamente não podia, para ele era uma coisa nova e não podia, naquela ocasião, dar uma prioridade para a universidade, enfim, para começo de mandato. Mas eu acho que o Internacional perdeu uma oportunidade de entender bem isso e fazer isso funcionar com todo o seu potencial, com tudo aquilo que uma universidade corporativa pode trazer de benefício para qualquer organização. E traria para o Inter também, além das questões de competência, de conhecimento, traria receitas, projetaria o clube lá fora. Né? Receita. E o Internacional, né, tem o título de ter sido a primeira universidade corporativa de um clube de futebol no mundo, no Brasil, com certeza. Né? Então... estou aqui, Carlos, Luiz, preciso te interromper, porque o Carlos Alves está falando aqui, realmente, ele está entendendo, eu concordo com ele, esse é um case de inovação mundial. O Carlos Alves está escrevendo aqui, nosso colega da FGV, e também colega aí da Go Manager agora. Visão de vanguarda, João Alberto Goulart está escrevendo, João Roberto Goulart. Mas você que está falando tanto do Inter... O tal do passarinho Floriano, então, assim, deixa eu seguir nessa linha, mais um minutinho nessa linha que tu falou da vanguarda mundial. E eu preciso, a Go-Manager, ela existe. Eu preciso me hidratar aqui, é muito conhecimento, preciso beber esse conhecimento com essa água diferenciada aqui, que me hidrata, aumenta a minha imunidade e protege o meio ambiente. Continue. A Go-Manager, a nossa empresa, ela tem sede aqui no Brasil.
e nós abrimos a GoManage também em Portugal, né? Nós temos a nossa sede em Lisboa, nós temos uma equipe até maior que a do Brasil, em Lisboa, tem a parte de tecnologia toda está hospedada, inclusive lá fora, e nós atuamos ali em Portugal, com bastante força, e também na Espanha, onde nós temos um gerente de projetos na Espanha, embora na Espanha não tenha sede, né? Portugal, a gente conversou praticamente com todos os clubes, né? E, com os três grandes de Portugal, né? O Benfica, o Porto, o Sporting. Opa, eu vi Benfica. Para onde foi o JJ? Ok. JJ, onde está indo, onde foi o Cavani, né? E está indo o Everton Cebolinha. Né? É isso aí. Mas a nossa conversa com o Benfica é muito próxima, muito próxima. E tem ali um contrato pronto para ser assinado em função dessa pandemia. Isso tem um resguardo. Não, a última vez que eu estive em Portugal foi em fevereiro. E a retomada agora tem eleição no clube em outubro. Né? O presidente, o Luiz Felipe, está lá já há 16 anos. E agora, trazendo o JJ, o Everton, o Cavani, certamente ele vai ser eleito. E tem aí a perspectiva de criar a Universidade Corporativa do Benfica. E tem uma coisa curiosa na história do Benfica. Né? Quando eu fui apresentar esse projeto para o presidente do Benfica, eu sabendo que ele é um cara que está lá há muito tempo, ele tem orgulho do trabalho que ele fez, ele modificou, ele fez muita coisa pelo clube, e ele sempre teve na mente a ideia da Universidade do Benfica. Aí eu disse, poxa, eu vou oferecer uma coisa para o presidente, ele vai dizer para mim, eu sempre pensei nisso. Então, o que eu fiz? Eu comecei a falar de coisas, de um legado, de uma história, de inovação, queria criar coisas diferentes, trazer coisas novas para o clube, projetar o clube. E ele ficou curioso o que era isso, né? Eu disse assim, eu estou falando da Universidade do Benfica, que é uma coisa que o senhor quer muito. Mas com uma diferença, presidente. Era um PowerPoint, eu dei um clique, afastou a Universidade do Benfica e apareceu no meio escrito corporativa. Essa palavra faz toda a diferença e vai fazer com que o senhor seja o primeiro clube na Europa a colocar esse projeto. Nós tínhamos feito já um trabalho para o Sporting, né, de início, também está paralisado por conta disso. O Porto se interessou muito, o Vitória de Guimarães se interessou muito. São todas negociações que a gente tem conduzido. E tem dois clubes na Espanha também muito interessados nisso. Um clube da La Liga, da primeira divisão, ficou muito impressionado com o projeto. E esse clube, nós conversamos com ele há 8, 9 meses atrás, e se retomou agora no final, essa semana que passou, no final do campeonato. O que eu quero dizer com isso? Né? Para nossa satisfação, é um projeto que se levou para um continente que a gente tem aquela ideia de que são super profissionais, que ali o dinheiro está sobrando, e eles ficam muito impressionados e dizem, pô, isso é fantástico, isso nós não temos. Né? Então, existe a grande possibilidade, né, de em muito pouco tempo, nós temos aí umas três em Portugal, tem uma ou duas na Espanha também, e algumas conversações aqui no Brasil com clubes muito importantes. Né? Tem um outro case aqui no Brasil, eu estou em Brasília, então eu fiz questão é uma coisa que eu quero muito, moro há muito tempo em Brasília, né? Então eu botei na cabeça que é o seguinte, todo mundo sabe que Brasília está longe de ser um dos estados, né? O Distrito Federal não tem essa tradição no futebol. Não tem, embora já tenha tido duas equipes na primeira divisão. Mas não tem essa tradição, não tem. E eu disse, gente, eu acredito demais num projeto de gestão desta forma, e eu peguei o clube mais tradicional, que é o Gama, Sociedade Esportiva do Gama, um clube que já foi campeão da Série B, que já jogou a Série A há 5 anos, né, que tem uma torcida enorme e fanática, tem um estádio em nível de Copa do Mundo para 22 mil pessoas, até teve a Copa do Mundo Sub-17 ano passado aqui. Né? Que legal. É uma estrutura muito bacana, de um clube que estava na Série A e foi caindo, perdeu muita coisa, e nós entramos no clube com o propósito de criar o planejamento estratégico do clube, treinamos todos os profissionais do clube para gerir o clube estrategicamente, trabalhar com orçamento, com competências,
né? Toda a integração do departamento de futebol, eu milito dentro do departamento de futebol e fora, para ver essa integração, não tem aquele negócio, são dois clubes. Futebol tem segredo, não se mexe, a administração é outra coisa. Existe uma integração, e este clube que não ganhava há 3 anos o Campeonato de Brasília, embora sendo uma das equipes mais fortes, né? Hoje ela tem marca própria, ganhou o campeonato do ano passado de forma invicta, está a 28 jogos invicto, né? Reconquistou a sua caminhada de volta para as séries principais e Copa do Brasil, e todos reconhecem que isso, olha, isso é fruto de um trabalho dentro do clube, aquilo que nós falamos no começo, de haver um planejamento, todos saberem aonde queremos chegar, o que precisamos fazer e medir constantemente se isso está dando certo, se isso está avançando, né? Luiz, Então, é um outro case que se tem aqui também no Distrito Federal, e uma coisa que me empolga muito, que é botar de novo o Brasília num campeonato importante dentro do Brasil, numa Série A, no mínimo numa Série B. Luiz, faltam uns 10 minutinhos aqui, a gente está chegando já no final da live. Eu sei que a gente tem muito assunto para tratar. Eu queria resumir um pouco essa nossa live, ampliando um pouco tudo que você falou, porque eu entendi agora. Mais do que uma universidade corporativa, colocar cursos certificados por universidades sérias, com reconhecimento pelo MEC, é entrar também na parte administrativa e estratégica do clube, ajudando ele na sua organização, para fazer com que ele, como um todo, faça essa transformação de um clube de futebol com políticos apenas para um clube bem gerido por profissionais, oferecendo cursos, trazendo novas receitas para o clube que antes não tinha, garantindo fidelidade dos sócios torcedores do clube e, com isso, oferecendo cursos mais baratos para eles, com diferencial de preço, e essa gestão profissional, fazendo que um plano estratégico se transforme em ações estratégicas e não só fique naquele papel com indicadores, como você falou, e isso faz a transformação. E você pegou um clube, digamos, de segunda divisão e já viu resultados, né? Ou seja, além disso, internacionalizando a marca. Você também oferece, com essa questão da universidade corporativa, a possibilidade de internacionalizar a marca de maneira simples, entre aspas, né? Com universidades corporativas está dando uma forma de cursos internacionais deste clube que a gente briga com um seguro e muda de seguro, mas a gente briga com o clube e não muda de clube. Então, quem hoje mora fora do país e é Gama, ou é Flamengo, ou é Internacional, continua sendo internacional onde quer que ele esteja e pode fazer os cursos, tendo esse benefício do desconto, né? Se ele se mantiver como sócio torcedor. É receita o tempo todo, né? Eu queria ouvir a história rapidamente aqui, bem curtinho. O Passarinho Verde, que me contou uma relação familiar com o Internacional. Tô curioso, esse negócio de Passarinho Verde, o que eu vou ouvir daí, cara? Dessa história do Internacional, parece que tem um avô do Luiz Henriques, que foi da história do clube, 1904, quando esse clube foi fundado, né? E é difícil ter essa história aqui viva para poder ser contada, e você pode contar rapidamente para a gente, faltam 10 minutinhos, diga. Que história é essa? Pois é, cara. Mas depois eu conto, mas vou querer saber qual foi o Passarinho Verde que te contou essa história, né? Cara, essa história é sensacional, né? Talvez me faça dentro do Inter, inclusive com a família do presidente atual, as famílias que mais andaram com quantidade de membros dentro do clube, né? O Inter foi fundado em 1909, como tu disse, e o meu avô paterno, né? O meu avô paterno, né? Ele foi da primeira diretoria do Inter. Ele compôs a diretoria do Inter de 1909 a 1910, deste biênio, da primeira. Eu não conhecia o meu avô, ele faleceu antes de eu nascer, mas meu pai dizia que ele tinha tanto amor pelo clube, que lá quando o Inter foi fundado, uma sedezinha pequena, meu pai dizia assim, pô, tinha uma escadaria enorme, né? E ele tinha problema de coração, e ele não podia fazer muito esforço, e ele subia e descia aquela escada 500 vezes por dia, né? Pouco se ligando se tinha problema, se aquilo era bom ou ruim para ele.
mas para trabalhar pelo clube. Eu tive um tio-avô, né? Eu tive um tio-avô que foi presidente do Inter na gestão de 23, 1923, também antes de eu nascer. E o meu pai, ele foi conselheiro do Inter 26 anos, foi também diretor no clube. A minha mãe foi diretora do Centro Feminino de Assistência Social do Internacional, do Cefaz, que depois deu lugar à FECI, a Fundação de Educação e Cultura do Inter. A Que bacana. minha irmã também trabalhou na FECI. Eu fiz parte do conselho do Inter 16 anos. Eu fui vice-presidente de marketing e mídia do Inter e eu fui vice-presidente eleito por Assembleia de Sócios do clube. Né? Então, tem uma história aí de Inter imensa. Eu E, queria, eu queria dar uma cortada para dizer assim, muito mais que uma experiência de Inter, você é de uma família de pessoas ligadas ao futebol. Então a sua bagagem de futebol é muito maior do que apenas de 1958 para cá, quando você nasceu. Você tem uma família, experiências acumuladas que te trazem essa expertise, eu tenho que dizer isso, essa expertise diferenciada para poder trabalhar esse conceito de universidade corporativa ligado ao clube com um plano estratégico. Flávia Chiesa, seja bem-vinda. No clube e trabalhar ele como um todo, unindo não só a parte administrativa como a parte do futebol e trazendo resultados impressionantes. E daí também porque você está circulando muito bem na alta cúpula do futebol no Brasil e no exterior, como você cita, né, Portugal e Espanha, e tendo resultados, né? Tivemos essa paradinha, e queria falar sobre esse último momento agora, 5 minutos, da pandemia, o quanto que a pandemia nos afetou, e você já falou algumas coisas, mas quanto que isso, a própria universidade corporativa, com os cursos EAD online, podem continuar, mesmo nesse momento, que talvez perdure um pouco mais de pandemia, pode transformar o clube com essa visão mundial global. Fala aí, Luiz. é, eu, eu acho que toda crise, né? Crises acontecem, né, no mundo, né? E eu acho que toda crise ela tem que servir. Alguns se acomodam na crise, alguns perecem na crise, outros crescem e veem aquilo como uma oportunidade. É ruim de falar que este momento é uma oportunidade, porque é um momento muito triste que a gente está passando, né? De uma doença que não tem cura, que a vacina ainda não tá 100%, ainda vai demorar um pouco, e que a gente vê aí vidas que se perdem, né? Famílias que se entristecem, né, diariamente. Então, assim, até não é legal a gente dizer, pô, isso é uma oportunidade. Não, é triste, mas é um fato. E o que a gente fez nesse momento? Está difícil, não está podendo viajar nem para Portugal nem para Espanha agora. É complicado até mesmo as negociações aqui dentro do Brasil. Mas o que nós fizemos na Gomeni nesse período? Né? Nós fomos para dentro de casa, nós mudamos a nossa maneira né, de nos aproximarmos dos clubes, né? Mudamos a nossa forma de approach. Todo o trabalho de implantação desta universidade nós não cobramos do clube. Eu acho que seria muito difícil, no momento que jogadores estão reduzindo salários, que alguns funcionários estão sendo demitidos, né, nós chegarmos e dizer assim, olha, tu tem que me pagar para criar uma universidade corporativa. Então a gente está fazendo isso sem nenhum custo para o clube e sendo remunerado depois lá na frente com resultado, com parte do resultado deste projeto. Né? Aproveitamos esse tempo para, dentro de casa, criarmos uma infinidade nova de cursos online. Para que quando o mercado voltar ao normal, a um novo normal, a gente ter mais o que oferecer. E se tem alguma coisa que ficou... As pessoas se habituaram nesse momento que a gente está vivendo, é justamente com essa questão do online. Então, o online está muito mais forte. Então, investir no online foi um acerto. Investir no online agora, para a gente ter
esse produto maior para ser oferecido depois, foi uma condição legal. Então, estamos trabalhando, criando cursos novos, fazendo algumas reuniões também online, né? E tocando a vida, torcendo para que isso tudo volte o mais rápido possível ao que era antes, e tocar esse projeto. A gente tem certeza que as pessoas vão ter muito mais facilidade depois de lidar com a vida online. E isso, para nós, é uma vantagem lá na frente, sem dúvida. É a vantagem competitiva. E é sobre isso que eu queria falar. Você fez o seu dever de casa, utilizando esse momento difícil e de crise como um desafio. Reviu conceitos e também pensou na sociedade. Não é só, eu quero o meu, fazer da minha empresa melhor, não importa o outro. Sempre pensando na comunidade, na coletividade, e aí oferecendo uma forma diferente de todos ganharem. Eu sempre sou muito a favor, numa negociação, do jogo do ganha-ganha, né? Ver o seu lado também, que você não pode deixar, como empresa precisa ter a sua receita, o seu faturamento, como também pensar no lado do outro, só adiando um pouco a questão financeira de recebimento. Isso é muito legal, né, que faz o diferencial. Muitas pessoas aqui falando, parabéns pela iniciativa, eu também agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. E pessoal te chamando aí já no celular, muito bacana isso. Luiz, eu tenho uma frase assim que também é uma grande inovação do teu trabalho, que eu quero trazer aqui. Através da paixão, a gente une, né, educação e esporte, né? Porque é pela paixão dos sócios torcedores, dos torcedores daquele clube, a gente consegue oferecer, desculpa, gente, você faz parte me sinto parte disso, consegue oferecer educação. Outra coisa que está muito sensível e frágil no país nesse momento, sem poder ir para as escolas, muitas universidades públicas que não conseguem oferecer para pessoas que são mais carentes o acesso à informação online, né? Então, isso também está sendo transformador, eu acho, no seu trabalho. Falta pouquinho tempo, daqui a pouco vai aparecer uma barra aí, mas eu vou até o final, que está muito bacana esse nosso momento, uma barra dizendo quantos segundos faltam. O quanto você pode oferecer, né? Pela paixão, unir o esporte e a educação. Suas últimas palavras, por favor. É um projeto que a gente acredita muito, por isso que investe e está se propondo a implantar isso sem nenhum custo, apostando no sucesso desse trabalho. Educação é a necessidade básica do país, né? O nosso país precisa de educação, é uma forma de trazer educação para as pessoas, é uma forma de transformar, né, ou de ajudar com que os nossos atletas sejam mais do que atletas, sejam também cidadãos. Isso é muito importante, né, para um jovem que depois tem toda uma vida pela frente quando encerra a sua carreira. O que fazer depois do esporte, é isso. Exatamente. Então, e o nosso slogan, né, inclusive, tu quase falou o slogan da GoManage. Fala. O slogan da GoManage é: transformamos conhecimento e paixão em resultados. Né? É toda essa gestão de conhecimento, tudo isso que nós discutimos aqui durante essa hora, unido com a paixão daqueles que vão estudar ali, que querem o bem do clube, que querem se sentir protagonistas do clube, que querem contribuir para um clube diferente, inovador, competitivo, com mais dinheiro, com mais competência, né? Então, eu acho que é um slogan super legal esse nosso de transformamos conhecimento e paixão em resultados. Ainda não apareceu a barrinha, mas não quero, pode tocar. Não quero de forma alguma que ela apareça e que eu não tenha a chance de te agradecer por essa hora super agradável de bater esse papo contigo, de trocar essa ideia. Nós já tivemos a oportunidade algumas vezes de conversar fora de uma live, né? E que bom que trocamos toda essa conversa, a gente aprende, eu aprendo contigo, né? Espero contribuir com alguma coisa também. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra essas pessoas que estão aqui nos assistindo, foi um enorme prazer. Eu quero finalizar dizendo que essa live vai ficar gravada e ela vai estar disponível tanto no Articult como também nas mídias do GoManage. Vocês podem procurar nas duas plataformas do Articult, seja YouTube, seja aqui no Instagram, como também nas plataformas da GoManage, seja Instagram, Facebook,
Twitter não, Facebook e YouTube. Eu recebi um contato do pessoal lá de Portugal, que faz a parte de gestão de mídia, me falando isso. Então a gente vai disponibilizar sim. Faltam 20 segundos agora. Parabéns. Eu só Maravilha. agradeço a você e tenho muita honra de estar aqui com você. Foi uma honra. Prazer foi todo meu. Muito obrigado, Tonho. Foi um prazerzaço, foi muito agradável, muito gostoso. E o que nós fizemos aqui? Nós dividimos conhecimento.